Oi, gente! Na nossa aula de ensino religioso, nós vamos trabalhar a página 43 do nosso livro, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu vou contextualizar o que nós vamos falar hoje. A nossa aula de ensino religioso tá bem simples. Hoje nós vamos fazer só um apanhado do que nós estudamos no capítulo e vai ser tudo bem simples, bem tranquilo. Vamos só fazer uma revisão, tá bom? Primeiro, nós estudamos nesse capítulo que arte e religião caminham juntas, não é mesmo? E que a arte, quando expressada na religião, muitas vezes ela serve como caminho, como fonte para que a gente possa nos aproximarmos do divino, do sagrado, da nossa religião, da religião que nós acreditamos, das nossas crenças, da religião que nós professamos, tá bom? E que é muito importante cultivar a nossa fé e que muitas vezes a arte, principalmente a arte sacra, né, que é a arte que simboliza o, o, a doutrina, os santos, as imagens das religiões, elas também têm valor, além de divino, de sagrado, muitas vezes, elas também têm valor estético e elas precisam ser conservadas. Tão tal que existem muitos museus sacros no Brasil todo, em que nós podemos ver nesses museus expostos várias obras de arte que expressam a fé de maneira linda e única. Então, além de ter valor sentimental, emocional, religioso, o valor espiritual, essas imagens, a arte sacra, ela tem um valor estético, pois por meio de sua beleza e de sua forma, aproxima o homem do divino, do sagrado. Então, o que acontece? Na nossa página 43, vocês vão ver que tem uma introdução falando justamente sobre isso que eu acabei de falar, a importância da arte sacra e como ela tem um valor estético e como ela merece ser preservada, seja em museus, galerias, igrejas, inclusive tem muitas igrejas, principalmente aqui no Brasil, na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, tem muitas igrejas que foram construídas no tempo do Brasil Império, onde ainda existia a escravidão no Brasil. Essas igrejas foram construídas e a arte dentro delas, né, a arte sacra, as imagens, as pinturas, as esculturas são lindíssimas. E a sua preservação, ela faz com que as pessoas, por meio dessas imagens, dessas esculturas, se aproximem de Deus, se aproximem do sagrado da religião católica. Então, por isso é importante, por isso a preservação da arte sacra, independente da religião, tá? Não estou falando só do catolicismo, também do budismo, das religiões de matriz africana, o islamismo, todas essas imagens que a gente chama, não é? A arte expressa em suas determinadas formas, indeterminadas e múltiplas formas, é importante a preservação para que o ser humano, nós, possamos nos aproximar do que nós acreditamos por meio da arte. E aí, nós temos um diálogo bem interessante desses dois personagenzinhos do nosso livro, falando justamente sobre esse oratório aqui, ó, que pertenceu ao Dom João, Dom João V, não é? E ele fica no Palácio Nacional de Mafra, em Portugal. E esse oratório aqui, ele é muito antigo. E os oratórios, pessoal, eles são estruturas, né, mesmo o próprio nome já diz, onde as pessoas se ajoelham ou se compadecem à sua frente para fazer suas orações, principalmente as pessoas católicas. Né? Muitas vezes elas têm oratório em casa ou vão no oratório da sua igreja e por meio de uma imagem elas se comunicam com o ser sagrado da sua religião. E a pergunta, né, que vocês vão responder na atividade do livro é o seguinte: por que é importante que uma obra de arte sacra fique protegida em um museu? Essa resposta ela é pessoal, mas eu vou dar uma luz para vocês quando vocês forem responder. Vocês vão poder imaginar, por exemplo, no que é importante e o que tem de artístico na religião de vocês, que vocês acham que deveria ser conservado. E por quê? Por que eu devo conservar? Aí vocês vão pensar, conforme eu já falei para vocês algumas vezes aqui, como a arte ela nos aproxima do que nós acreditamos e como as imagens, as pinturas, as esculturas
são formas de expressão e de nos aproximarmos do sagrado, do divino, da fé que a gente tem, que a gente acredita, que a gente se deleita, ou não, eu não acho que deve ser protegido, conservado. Enfim, é uma resposta pessoal. Vocês vão responder conforme os conhecimentos de vocês adquiridos ao longo do capítulo. Então, é uma atividade bem simples, bem tranquila. Vocês vão adorar aqui o diálogo entre os nossos personagens. E espero que vocês tenham gostado do capítulo todo em si, falando sobre arte sacra. Porque, na verdade, quando a gente fala em religião, a gente nunca fala em religião só em uma religião, e também a gente não fala como se fosse algo engessado, que só existisse uma coisa, só um certo, e só isso é certo, só aquilo é errado. Não. Cada religião tem as suas próprias doutrinas, as suas próprias crenças, e cada um professa a fé que o convier. Então, pessoal, a nossa aula de ensino religioso é bem básica hoje, tá? É só um apanhado do que a gente estudou no capítulo. E fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijo, tchau!